Então, antes de dar continuidade, vamos só dar uma recapitulada no que foi feito inicialmente nessa primeira parte da aula de hoje, nessa primeira parte da aula do curso, só para vocês recordarem, né? O que foi feito? A gente criou um novo arquivo, foi feito lá a criação de um novo arquivo. Esse arquivo chama obra do curso. Eu selecionei utilizar a introdução automática de arquivos DXF DWG e nós fizemos todo um passo a passo até selecionarmos os arquivos térreo, subsolo, cobertura e primeiro andar. A partir desses arquivos e pela introdução automática DXF DWG, a gente criou uma obra e essa obra já tem os pilares feito o seu lançamento. Lembrando, a gente utilizou a introdução automática de arquivos DXF DWG, que é um módulo, e esse módulo possibilitou que a gente introduzisse essa obra e fizesse principalmente a alocação dos pilares de maneira automática. É claro que o CPCAD, nós utilizamos esse módulo. É claro que o CPCAD tem várias outras possibilidades de lançamento de obra. A gente até comentou. Pode-se criar uma obra vazia, pode-se criar uma obra a partir de um IFC. O CPCAD é interessante porque ele tem uma variação bem grande de opções. E eu estava até comentando com vocês, antes do probleminha lá com a internet, que nós temos as abas, né? As abas inferiores, que são, na verdade, os menus principais do software. Eles são divididos em entrada de pilares, entrada de pavimento, resultados, isovalores, assim sucessivamente. E eles seguem essa ordem, não é aleatória. A entrada de pilares é a primeira opção, porque é dentro da entrada de pilares que a gente cria os pavimentos da obra, que a gente faz a alocação dos pilares. Uma vez que você criou a obra, criou os pavimentos, locou os pilares, aí você pode ir para a aba entrada de pavimento, que é na aba entrada de pavimento que a gente vai lançar as vigas, vai lançar os elementos de fundação, vai lançar as cargas, calcula a estrutura, e aí uma vez calculada visualiza os resultados pelas outras vistas, pelas outras abas. A aba resultado, a aba isovalores e a aba deformada. Para quem não tem o módulo de introdução automática, né, eu passei um link da aula de como criar uma obra a partir da opção de obra vazia, que aí, né, te traz todo um passo a passo para você criar os pavimentos e fazer a alocação dos pilares, tá bom? Aqui está travado pelo visto, o mouse não está mexendo. Olha, Rodrigo, alguém mais está tendo algum tipo de problema? Alguém mais está tendo algum tipo de visualização que o mouse não está mexendo? Ó, aqui para mim aparentemente está tudo normal. Pode ser alguma coisa então da sua internet, ou se alguém mais reclamar aqui, né? Deixa eu ver. O Luiz aqui está tudo normal. Para mim normal, a Karina mandou. Pode ser alguma coisa específica aí da sua internet, tá, Rodrigo? Agradeço aí ao Luiz e a Karina pela confirmação, tá? Tá normal aqui, foi o Fábio também mandou. Normal, beleza. Acredito que esteja normal. Então o que eu gostaria de mostrar para vocês ainda hoje. Vamos dar uma olhada na nossa aula de hoje na aba entrada de pilares. Porque a aba entrada de pilares, ela traz uma série de opções, uma série de lançamentos interessantes. É até importante aprender a manipular um pouco a aba entrada de pilares, porque é a partir da aba entrada de pilares que a gente pode lançar, além de pilares de concreto, o pilar parede. A gente pode lançar o pilar de seção genérica, a gente pode lançar pilares de outros materiais. Então é importante visualizar essas opções na aba entrada de pilares. Então, ó,
eu vou para a aba entrada de pilares. Então, canto inferior esquerdo da minha tela, entrada de pilares. Essa aba é a aba entrada de pilares. Na aba entrada de pilares eu consigo fazer uma série de configurações e até uma série de lançamentos aqui dentro da aba entrada de pilares. Só para vocês terem uma ideia, uma vez que você entrar na aba entrada de pilares, daqui ó, aba entrada de pilares, na parte superior vai ter o menu introdução. No menu introdução pisos e grupos, o software vai permitir que a gente faça uma edição, uma criação, uma alteração dos pisos e dos grupos que a gente já criou ou que a gente venha a criar. Então, só para vocês começarem a visualizar recursos do CPCAD. Se eu entrar aqui no menu Introdução, Pisos e Grupos, ele cria para mim esta barrinha de ferramenta de nome Pisos e Grupos. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a partir desse primeiro ícone aqui, o Alterar Configurações, a gente pode alterar a configuração de visualização da nossa barra de ferramentas. A gente pode alterar para uma visualização vertical ou a gente pode alterar para uma visualização horizontal. Fica a seu critério a maneira que você quer utilizar. Eu prefiro, primeiramente para vocês que estão aprendendo, trabalhar com uma visualização que nós chamamos de vertical. Porque aí ele apresenta todos os recursos, o nome do recurso. Então fica mais fácil para aprender. Mas se você não tiver dificuldade, pode deixar como se fosse uma barrinha de ferramentas. Eu vou alterar a configuração para vertical para vocês visualizarem realmente as opções que nós estamos trabalhando. Como já tem pisos, já tem pavimentos, já tem grupos criados, o software vai permitir que você edite os grupos. Você pode editar principalmente o nome, você pode editar as cargas que foram introduzidas nos grupos. Você também tem o editar pisos, que vai permitir que você edite a altura dos pavimentos e a cota do nível da fundação. Se você precisar criar mais pavimentos, por exemplo, eu vou ter uma obra que vai ter desníveis, vai ser como se fosse num morro. Então, na maioria das vezes, o ideal, se você não fez isso na introdução automática, é depois fazer a criação dos pisos intermediários pela opção Novos Pisos. Você pode criar pisos na parte de baixo ou você pode criar pisos na parte de cima. Posso criar em cima, posso criar embaixo. Novos pavimentos. Então não sei quem perguntou de ter vários níveis. O ideal é fazer isso já na introdução automática. Mas se não fez na introdução automática, pode criar novos pisos a partir do momento que você entra na aba entrada de pilares. Eu posso criar um piso acima, um piso abaixo. Lembrando que eu estou trabalhando com uma obra limitada. Lembrando que eu estou trabalhando com uma obra já com uma quantidade de pisos ideal para quem tem o LT30. Bom? Se você quiser, você também pode apagar pisos. Você tem o recurso aqui para apagar pavimentos. E ele traz um outro recurso, já que a gente fez um lançamento de pavimentos agrupados, de dividir os grupos. Lembra que eu agrupei o piso 1 com o piso 2, entrando em introdução, pisos e grupos, eu posso dividir os pavimentos. E é uma opção aí que o CPCAD acaba trazendo para a gente. Além dessa opção de pisos e grupos, vamos fechar aqui, nós temos o menu Introdução, Pilares, Paredes e Elementos de fundação. Menu Introdução, Pilares, Paredes e Elementos de fundação. Este menu
permite que você crie novas opções de pilares. Lembrando que nós temos aqui um total já de 27 pilares lançados. Então, se vamos trabalhar com o LT30, nós temos ainda 3 pilarezinhos que a gente pode lançar. Um desses pilares eu quero lançar como pilar parede para ensinar vocês como lançar como pilar parede. Outro eu quero lançar como um pilar de seção genérica e o outro como um pilar metálico. Todos esses itens que eu comentei aqui com vocês são módulos vendidos separadamente. Então preste atenção, se você não tem o módulo, depois você vai ter que apagar esse elemento que você lançou. É mais para vocês aprenderem a fazer o lançamento de outras opções, até mesmo para vocês visualizarem uma possibilidade de uma introdução que você venha a fazer. Tá? Eu não tenho um módulo, o software vai deixar eu lançar? Vai. Se você não tem o pilar parede e você fizer o lançamento do pilar parede, ele vai deixar você lançar. Aí quando você for salvar, quando você for calcular a obra, aí ele vai reclamar. Aí você pode apagar essa opção desse lançamento que você fez. Por que eu estou comentando do pilar parede? Na nossa obra, se você visualizar a introdução do DXF-DWG, só para vocês terem uma ideia, vai existir uma região do elevador. Nessa região do elevador eu vou pegar como exemplo e vou lançar um pilar parede. Necessariamente sempre que eu fizer um elevador eu vou fazer com pilar parede? Não, é mais para utilizar como exemplo. Tá? Como que eu, na aba entrada de pilares, como eu aqui na aba entrada de pilares, passo a visualizar aquele DXF-DWG? Uma maneira bem simples. Localiza primeiramente um botão chamado editar vista. Se você não está localizando ele de maneira fácil, uma ferradurazinha vermelha talvez seja mais fácil de você visualizar. À esquerda dessa ferradura, na verdade nem é uma ferradura, tá pessoal? É um imã. Lembra daquele desenho Papaléguas, tá? Que tinha um imã bem grandão? Pois é, esse aqui é o imã, é a opção de captura. À esquerda da captura, o próximo ícone chama editar vista. Você vai clicar nele até ele abrir a janela seleção de vista. E você vai escolher uma vista para deixar ela visível na aba entrada de pilares. Eu vou escolher a subsolo garagem. Então é só vir aqui e habilitar subsolo garagem. Clica em aceitar. Quando você escolher uma vista e clicar em aceitar, o software vai te apresentar o DXF-DWG, essa vista que você acabou de selecionar à sua disposição. Eu poderia ter escolhido mais de uma, sem problema nenhum, eu só não escolhi mais de uma para não ficar muito poluída. Mas se eu quisesse habilitar todas as vistas, eu poderia habilitar. Uma vez que você escolheu uma vista, a partir de agora o F4, exatamente o F4 do seu teclado, vai permitir que você habilite e vai permitir que você desabilite a visualização do seu arquivo DXF-DWG. Nesse arquivo DXF-DWG que eu acabei de habilitar, notem que tem a região, como eu comentei aqui com vocês, a região do elevador. Eu vou aproveitar essa região do elevador, que tem uma geometria que parece um E, ele tá um Ezinho num sentido mais para baixo. Parece quando você vai no oculista, que ele põe o E à direita, E para esquerda, E para baixo. Então em amarelinho aqui, você tem o E numa seção mais amarelinha. Este E eu vou pegar como exemplo para fazer o lançamento do módulo de pilar parede. Volto a repetir, mesmo você não tendo o módulo, o software vai permitir que você faça o lançamento. Tá bom? Se você não tem um módulo, depois você pode apagar.
mas é interessante você fazer o lançamento para você aprender a fazer o lançamento desse pilar parede, tá? O que é um pilar parede? A nossa norma ela separa os pilares, né, em duas opções, o pilar comum e o pilar parede. O pilar parede é aquele pilar que um dos seus lados é 5 vezes maior do que o outro lado. Se você tem um pilar que um dos lados dele é 5 vezes maior que o outro, esse tem que ser lançado como um pilar parede. E no CPCAD nós vamos encontrar o módulo de pilar parede. Olha que interessante, ó. Introdução, menu introdução, pilares, paredes e elementos de fundação. Clica em novo pilar parede. Quando você clicar em novo pilar parede, ele vai abrir uma janela de nome entrada pilar parede. Eu vou só ampliar um pouco essa janela para ficar mais fácil de você visualizar a janelinha aqui, né, os recursos da nossa janelinha de pilar parede. O software me pede um nome para o pilar parede, então encontre o local onde ele coloca ali, ó, nome pilar parede, e coloque um nome para esse pilar parede. Eu vou chamar de parede. Pronto. Vamos chamar de elevador? Acho que fica melhor. Elevador. Pronto. Então, você precisa colocar um nome para o pilar parede. Ele precisa de um nome. Você também precisa indicar aonde ele nasce, aonde ele morre. No meu caso, ele vai nascer, ó, grupo inicial, aonde ele nasce, subsolo. Grupo final, aonde ele morre, na cobertura. Então ele vai do subsolo até a cobertura. Este pilar parede, só para vocês recordarem, eu vou mexer a janelinha aqui, ó. Ele vai ter esta geometriazinha aqui, ó, da linhazinha amarela. Ele tem 1,80 de comprimento em Y por 3,70 em X. E a espessura em amarelinho toda ali é 20 centímetros. Então ele tem 1,80 por 3,70 por 20 de espessura. Por que é importante saber as dimensões? Porque nós vamos desenhar a geometria dele. Nós vamos desenhar a geometria dele a partir do comando que está à sua direita, chamado introduzir lado. Você vai lá à direita, vai encontrar a opção introduzir lado e vai clicar em introduzir lado. Clicou com o botão esquerdo do seu mouse em introduzir lado, vamos desenhar os lados do nosso pilar parede, começando o trabalho pelo centro, o encontro dos dois eixos, o X e o Y. Essa janela é uma janela que não tem muitas ferramentas de precisão. Você vai enxergar essa janela do pilar parede e depois você vai enxergar a janela do pilar genérico, né? Aí você vai ver a diferença entre as duas. A de pilar genérico ela é muito mais moderna, muito mais fácil de fazer lançamento por pilares genéricos. Mas eu vou mostrar as duas opções para vocês já aprenderem, tanto para pilar parede, como também para o pilar de seção genérica. Você não precisa ter muita precisão, ó. Para mais ou menos o cursor do seu mouse próximo ao pontilhado e clica, ele vai lá e captura o centro. Capturou o centro, ó, perfeito, bom? Ó, vou repetir, ó. Vai com o seu cursor do mouse mais ou menos ali no centro e clica, ó. Ele capturou pela parte central. Eu vou começar desenhando no eixo Y positivo, mais ou menos em cima da linha pontilhada. Um pouquinho mais para cima eu clico de novo. Ele me abre uma janela onde eu tenho que preencher com o comprimento. Lembrando que o comprimento aqui é 1,80 e nós não vamos utilizar a vírgula, nós vamos utilizar o ponto.
é 1.80 e para confirmar existe o tique verde. Clica no tique verde. Você dando o comprimento, logo em seguida ele vai pedir a espessura da parede. E eu comentei com vocês que a espessura do pilar parede é de 20 centímetros. Em metros, né, vai dar 0,20. E o software ele lança a parede, ó, pelo centro, pedindo uma espessura à esquerda e uma espessura à direita. E eu quero fazer faceado pela esquerda. Então eu vou fazer o seguinte, aonde está a coluna dimensão à esquerda, eu vou pôr tudo 0. E aonde está dimensão à direita, eu vou pôr 0,20. Então vai ficar dimensão à direita 0, dimensão à esquerda tudo 0, dimensão à direita 0,20, aceitar. Acabei de lançar uma parede desse pilar parede com 1,80 por 20 de espessura. A ferramenta introduzir lado ainda está ativa, porque você consegue visualizar que ela está meia azulzinha. Se ela tivesse desabilitada, não teria problema. Era só ir lá em cima dela de novo e clicar com o botão esquerdo. Pegar agora esse próximo ponto aqui, ó, bem no canto superior esquerdo da parede já desenhada. Clica. Capturou aquele ponto, joga lá para frente, clica de novo e vai digitar a dimensão 3,40. Como eu comentei, ele tem 1,80 por 3,40 por 20 de espessura. Confirma 3,40 com o tique do mouse e vai colocar a espessura. Ela mais uma vez vai ter 20 centímetros de espessura, ou seja, 0,20 de espessura em metros. E vai ser realmente espessura à esquerda 0,0, espessura à direita 0,20. Clique em aceitar e você vai ter uma espécie de um L já lançado. Vou fazer agora o lançamento da outra perna, da perna da direita. Vou pegar o ponto superior aqui da perna, clico, pego o ponto mais abaixo e clico. E agora, conforme o próprio software já entendeu, será 0,20 à esquerda, 0,0 à direita. Aceito. Tem o lançamento, ó, como se fosse um C. Falta fazer o lançamento da perninha do centro. Para fazer o lançamento da perna do centro, de uma precisão maior, nós vamos precisar pegar a divisão de 3,40. A gente vai precisar dividir 3,40 por 2, porque a partir dessa medida aí de 3,40 por 2, a gente vai conseguir fazer aí o lançamento, tá bom? Então só para vocês recordar, na verdade não é 3,40 aqui não, é 3,70, gente. Ah, mas eu lancei 3,40, eu consigo editar? Consegue, ó. Vem aqui no alterar cota, clique em cima, ó. É 3,70, 3,7. Confirma. Pronto. É 1,80 por 3,70. Só para confirmar, tá bom?
Então, ó, eu posso editar qualquer medida, ó. Dimensão lado, edita a espessura, só clicar na parede. Alterar cota, altera os comprimentos, ó. Bom, é 1,80 por 3,70. 3,70 dividido por 2 vai dar 1,85. Então eu preciso dessa medida. Clico aqui, ó, introduzir lado, bem próximo ao 3,70. Na linha pontilhada você clica e digita 1,85. Ao digitar 1,85 e confirmar, ele pegou, ó, bem no centro da parede lá de cima de 3,70. Feito isso, você vem, ó, joga aqui para baixo e agora você vai dar as dimensões dessa parede. Agora eu vou fazer pelo centro. Será 0,10 à direita, 0,10 à esquerda. Então, eu jogo ela realmente pelo centro, onde eu vou jogar 10 centímetros, né, ou 0,10 metros à direita, 0,10 metros à esquerda. Clicou em aceitar, ó, ele lançou, tá? Então ele faz o lançamento a partir das opções que você desejar. Lembrando que se você precisar apagar uma parede, ó, apagar lado. Clicou em apagar lado, ó, é só clicar na parede, ele apaga, ó. Apaga a parede que você quiser. Se você precisar editar as cotas, é o alterar cotas, ó. Colocando as cotas nas medidas que você quiser. Bom, então ele tem como alterar a cota, como alterar as dimensões, como apagar um lado, assim sucessivamente, tá bom? Então vamos introduzir aqui de novo esse lado. E vamos introduzir de novo aqui na parte superior. Lembrando, ó, é só você aproximar próximo do 3,70 e digita o 1,85, confirma. Ele já pega daqui, ó, e joga aqui para baixo. Aí vai ficar, ó, 0,10 à esquerda, 0,10 à direita. Essas são as dimensões do meu pilar parede. Desenhou o pilar parede? Lembra deste símbolo? Este símbolo aqui, pessoal, é o ponto de inserção. Lá na obra, nós vamos inserir esse pilar parede por este ponto. Lá na obra, lembra aqui, ó, do E, nós vamos localizar este ponto e vamos introduzir lá na obra exatamente por este pontinho aqui, ó, selecionando este cantinho. Mas antes de inserir, vamos só fazer uma confirmação. Nasce no subsolo, morre na cobertura, ele tem nome, ele tem 1,80 por 3,70 e tem 20 de espessura. Fez a confirmação, tem um botão aceitar lá na parte superior, ao qual você vai clicar em aceitar. Quando você clicar em aceitar, o software vem para uma janelinha de introdução de pilares. Essa janela aqui, ela vai pedir algumas informações bem importantes. A principal, se esse pilar será sem vinculação com o exterior ou se esse pilar será com vinculação com o exterior.
O software ele tem dois tipos de pilares, o com vinculação e o sem vinculação. É bem simples você saber se o seu pilar será com vinculação ou se será sem vinculação. Apesar de ser bem simples a ideia, este é um dos principais erros, é um dos primeiros erros que ocorre com quem utiliza o CPCAD, porque ele acaba não sabendo se o seu pilar será com ou se o seu pilar será sem vinculação. O próprio software tem uma descrição de ajuda, aliás, na maioria esmagadora, de janelas do CPCAD, existe um símbolo azul com um ponto de interrogação. É a ajuda contextualizada. Algumas dessa ajuda não são muito bem traduzidas, mas elas são importantes para você começar a entender os recursos do software. Se eu, nesta janela, clicar neste botão de ajuda, ele vai quadricular em azul o que ele consegue me trazer de informação. Ele consegue me dizer o que é um pilar com vinculação e o que é um pilar sem vinculação. É muito simples um pilar com e um pilar sem, mas vamos ler, vamos entender melhor para não errar. Com vinculação. O que vai ser um pilar com vinculação? Você vai selecionar essa opção se o seu pilar nascer sobre uma sapata ou sobre um bloco sobre estaca. Então, o meu pilar parede, se ele nascer em cima de uma sapata ou de um bloco sobre estaca, ele é com vinculação. Então imagina que eu já estou pensando aqui na minha obra e já estou pensando na fundação desse meu pilar parede. Para esse meu pilar parede eu vou lançar um bloco sobre estaca. Se eu vou lançar um bloco sobre estaca ou uma sapata, ele é com vinculação. Se ele não nasce em um bloco sobre estaca, se ele não nasce numa sapata, ele é sem vinculação. Ele nasce em qualquer outra coisa. Olha lá, O que é um pilar sem vinculação? Um pilar sem vinculação é um pilar que nasce em uma viga, nasce em um radier, nasce em uma laje, nasce em um muro, nasce em uma parede. Então, se ele não nasce em sapata ou bloco sobre estaca, nasce em qualquer outra coisa, ele é sem vinculação. Então é fácil de entender. Bom, no meu caso, eu quero que ele nasça sobre um bloco sobre estaca. Depois eu vou lançar um bloco sobre estaca para ele. Então ele vai ser com vinculação. Wagner, e se ele nascesse num radier? Seria sem vinculação. E se ele nascesse numa sapata? Seria com vinculação. Se ele nascesse em cima de outra viga? Seria sem vinculação. Bom? Então, essas são as opções que o software te traz. O próprio software descreve, com vinculação, sapata ou bloco sobre estaca. Sem vinculação, viga de fundação, laje, muro, laje de fundação. O próprio software te especifica. Coloco aqui então, com vinculação, clico em aceitar. Agora que você já escolheu, agora a gente vai fazer o lançamento. Para melhorar o lançamento, o importante é você visualizar o DXF-DWG. O meu DXF-DWG está aqui. Se você desabilitou, lembrando, o F4 habilita e desabilita. O F4 habilita e desabilita. Agora, para pegar um ponto exato, lembra do nosso que eu chamei de de ferradura. Lembra que eu chamei de ferradura ali, que é na verdade o imã? Para ter uma precisão maior, eu vou até ele, clico e
ativo as capturas. Olha que legal. Ativo a captura. É como se fosse o OSNAP do AutoCAD. Aliás, o atalho é o mesmo. É o F3. E vou ativar as capturas que eu acho que vai me ajudar. Todos vão me ajudar, menos esse cara aqui, ó, o mais próximo. Então eu vou lá e já desabilito ele. Beleza? Então o nosso OSNAP é a ferradura. Na verdade, é o imã. Ao clicar, né, em ativar o que você deseja, vem aqui aceita. E agora, ó, nós vamos posicionar. Lembra do ponto de inserção que eu falei, né? Ó, é esse cara aqui, ó. Para o cursor do mouse, quando ele fizer esse quadradinho aqui, fez o quadradinho, clica, vai mudar de cor, vai ficar magenta. O software lançou para você o pilar parede. Tá lançado lá o pilar parede, ó. Se eu der F4, ele tira o DXF DWG e eu consigo visualizar essa informação, ó. Olha o pilar parede lançado aqui, ó. Ah, eu quero ver o pilar parede no 3D. Entrada de pavimento. Ó. Dentro da aba entrada de pavimento, nós vamos no menu Grupos, Vista 3D do edifício. Você já passa a visualizar também o pilar parede na sua obra. Lançou o pilar parede? Vamos voltar para a nossa aba entrada de pilares. Lembrando, né, para você retornar, é só parar o cursor do mouse em cima da aba entrada de pilares e clica no nome entrada de pilares. Nós temos também algumas outras opções de lançamento de pilares. E tem uma outra opção chamada arranque, eu quero comentar com vocês. Os pilares são bastante opções que nós temos de lançamento e de simulação no CPCAD. Claro, todas elas são módulos vendidos separadamente. Tem pilares metálicos, tem pilares de concreto armado, tem pilares de madeira, tem pilares de material e seção genérica, tem pilares de seção mista, tem uma quantidade bem grande de opções de pilar. A única coisa é que você tem que comprar, são módulos vendidos separadamente. Vamos fazer aqui uma simulação só para a gente ter a ideia do lançamento de um novo pilar. Só para vocês aprenderem, né? Só para vocês visualizarem essas opçõezinhas. Essa opção está no menu, ó, Introdução, Pilares, Paredes e Elementos de Fundação. E nós temos, ó, um novo pilar. Então, imagina que eu preciso lançar um novo pilar. Entrando aqui, ó, em novo pilar, o software me abre uma janela. Da versão 2020 para 19 e para 18 muda um pouquinho, porque essa visualizaçãozinha ela foi mais para a direita, né? Ela estaria mais ou menos nessa região aqui. Não tem problema, é a mesma janela, só que ela está um pouco mais vertical. Sem problema nenhum, as mesmas opções estão aqui. Notem que o software numera automaticamente os pilares, né? Mas daqui a pouco a gente vai mudar o nome deles, colocando na ordem que a BMT solicita. Primeira coisa que você sempre vai fazer quando você for lançar um pilar: dizer aonde ele nasce e aonde ele morre. Eu vou fazer um exemplo de um pilar que nasce no subsolo e morre no térreo. Tem apenas, ó, um tramo.
Esse meu pilar é um pilar que vai nascer sobre uma sapata ou sobre um bloco sobre estaca. Então ele é com vinculação. Então já está aqui marcado com vinculação. O padrão do software é trazer um pilar de concreto armado de 30 por 30. Ah, mas eu tenho o módulo de pilar metálico. Ou eu tenho o módulo de pilar de madeira. Qualquer outro módulo de pilar. Eu posso lançar? Pode. Para você alterar o tipo de material, tá vendo esse retângulo aqui, ó, retangular? Você para o cursor do mouse em cima dele e clica com o botão esquerdo do seu mouse. Ele vai abrir o tipo de seção. Pilares de concreto armado podem ser pilares circulares ou podem ser pilares retangulares. Você também pode trabalhar com um pilar metálico. Os pilares metálicos podem ser, o módulo pode ter pilar dobrado, o módulo pode ter pilar de aço soldado, o módulo pode ter pilar de aço laminado. O software já tem todas as bibliotecas do Brasil, da Assomina, da Usimina, da Gerdau, assim sucessivamente. Também existe o módulo de pilar de madeira, calculado pela nossa norma 7190. Tem o pilar de seção mista. O que é um pilar de seção mista? É um perfil metálico embutido dentro de um pilar de concreto. Então pode ser um perfil I, ó, embutido num pilar de concreto retangular ou num pilar de concreto circular, ou até perfis tubulares preenchidos de concreto. E nós temos o pilar de seção genérica. O pilar de seção genérica pode ser de material genérico, você pode criar um material que você quiser. Basta informar o módulo de elasticidade, o módulo de Poisson, o peso específico, e pode ser a seção genérica que você quiser. Tá? Este módulo, o módulo de pilar de seção e material genérica, habilita ainda para você, aqui em concreto armado, o pilar de seção genérica, o pilar de concreto armado de seção genérica. Primeiro eu vou lançar um pilar. Vamos lançar um pilar metálico? Lembrando que precisa ter o módulo, é mais para vocês aprenderem. Pilar metálico é esse aqui, ó, pilar metálico. Primeira coisa, você escolhe o material, escolhe se vai ser soldado, laminado ou dobrado. Eu quero, por exemplo, um pilar de um perfil soldado. Então, tá vendo aqui? Escolhe o pilar, tá? O material. Escolhe o tipo de seção, pode ser tubo, pode ser, ó, um monte de coisa que ele tem. Ah, eu quero um perfil I, perfil I. Eu quero um perfil I, do Brasil, perfil I de aço soldado do Brasil. Aí eu procuro aqui, ó, não tem, esse aqui não é do Brasil. Então o que eu faço? Venho nesta ferramentinha aqui, ó, nos quadradinhos, clico no quadradinho. Aí ele me diz aqui, ó, esse perfil é HMSA, né? É um perfil americano. Ah, eu não quero ele não. Então vem no importação e vamos pegar o da Usiminas, ó. Usiminas é do Brasil. Pronto, ó. Então vou pegar aqui, ó, Usiminas, habilito a biblioteca da Usiminas, aceito. Catálogo da Usiminas, aceito. E agora eu pego um perfil da Usiminas. Pronto, ó. Eu vou pegar esse 250 por 52. Tá? Tem 25 por 25. Tá bom. Um ótimo exemplo da Usiminas. Escolheu o perfil, aceita.
receita de novo. Eu vou lançar esse pilar, ó, bem aqui, ó. Aqui fica mais fácil porque ele já tem um ponto de referência, ó. Então, se eu clicar bem aqui, ó, ele lança bem no centro. Mas eu poderia colocar ele, ó, em qualquer outro ponto. Ó. Então, imagina que eu quero colocar ele do lado aqui do P9, ó. Posso clicar ou à direita ou à esquerda do P9 e informar a distância desejada, ó. A distância ele pede nessa janelinha aqui, ó, igual do pilar parede, e você confirma, ó. Ah, então você pode ter um pilar à esquerda, um pilar à direita, ó. Bom, são opções de lançamento. Lançou um pilar e quer apagar esse pilar, ó. No próprio pilares, paredes e elementos de fundação tem o apagar. Clicou, ele apaga, ó, tá? Eu só quero, por enquanto, esse pilar aqui, ó. O pilar metálico aqui, pilarzinho metálico, P29. Lançou um pilar metálico e este pilar já fica à sua disposição na visualização em 3D, hein, ó. Vamos visualizar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Então é um pilar de 25 por 25, ó, do catálogo da Uzi Minas. Tá? Então dá para lançar um pilar metálico, basta ter o módulo. Beleza, vamos voltar aqui para a entrada de pilar. Eu falei que eu queria lançar um pilar de seção genérica para vocês visualizarem como é legal o pilar de seção genérica, porque você pode fazer a seção que você desejar. Você pode até desenhar no AutoCAD uma seção qualquer e, por esta opção de lançamento do software, fazer um pilar de concreto de uma seção genérica qualquer. Tá? Vamos visualizar a ferramenta e a gente vai comentando sobre a opção. Está no mesmo menu. Menu Introdução. Pilares, paredes e elementos de fundação. Novo pilar. Notem que o último pilar que eu lancei foi um pilar metálico. Então ele já até traz aqui o pilar metálico. Tá bom? Eu vou fazer um pilar agora de seção genérica. Ele vai nascer também no subsolo e vai morrer no térreo. Ele vai ser um pilar com vinculação com o exterior, porque ele vai nascer em cima de uma sapata ou de um bloco sobre estaca. Tá? Basta a gente depois fazer lá o lançamento. E eu vou mudar. Então, ó, para em cima do pilarzinho aqui, ó, e clica. Existe um módulo dentro do software que é um módulo de pilar de seção e material genérica, que é o cor-de-rosa aqui. Uma vez que você compra esse pilar, compra esse módulo, ele permite na opção de concreto armado você fazer uma seção genérica qualquer. Então, para fazer um pilar genérico de concreto armado, você vem, habilita a opção concreto armado e clica neste lápis aqui, ó, chamado seção genérica. Ao clicar na seção genérica, você vai ter que desenhar a seção genérica. Lembrando que você pode ter esse desenho no AutoCAD. Ele vai permitir que você importe um arquivo DXF-DWG. Tá bom? Mas eu vou fazer usando recursos do próprio software para ficar mais fácil de você visualizar. Para criar a seção, você tem que clicar no sinal de mais. No novo, ó, sinal de mais, e ele abre a janela chamada Biblioteca de Seção. Eu vou maximizar essa janela. Primeira coisa, você tem que colocar um nome para esse pilar. Vamos chamar ele de sei lá, de curso. Ó, curso, pronto. Pilar curso. Se ele estivesse desenhado num DXF-DWG,
Era só buscar o arquivo DXF-DWG. Ele traz, ó. Diferente do pilar parede, essa janela é muito mais moderna. Mas eu quero desenhar. Então, ó, vamos pegar a ferramenta Novo e começar a desenhar em centímetros este pilar de seção genérica. Pode ser a seção genérica que você desejar, ó. Só para fazer um exemplo, pode ter aqui, ó, 30, pode ter aqui também, ó, vamos fazer uma outra aqui com mais 15, ó, vendo? Aí eu posso vir aqui e fazer com, vamos pegar mais ou menos aqui, ó, aqui, ó, aqui, então isso aqui, ó, é uma seção que o software vai permitir. Notem que lá em cima ele tem, ó, aberturas. Você pode introduzir aberturas nesse pilar, ó. Clica ali em abertura e você pode introduzir, desenhar uma abertura. Eu vou desenhar uma abertura aqui, ó. Aqui, uma abertura aqui, ó. Mais para servir de exemplo, ó. Então eu posso ter uma abertura aqui. O software vai levar isso em consideração, Wagner? Sim, ó. Pode ter, ó, esse tipo de pilar, ó, de seção genérica, né? Então é um módulo, ó, sensacional que você pode trabalhar. E ele já vai fazendo o cálculo aqui, ó. Características, os eixos, as áreas. Então você pode ter, ó, esse tipo de desenho. Não sei quem perguntou, né, se esse pilar pode ser um pilar oco. Ali, ó. Ah, você pode ter o lançamento dos pilares de seção genérica. Tá? Eu vou fazer um desenho um pouco mais simplificado para o lançamento da nossa obra. Então vou apagar aqui, ó. Apago. E vou fazer aqui um outro pilarzinho. Vai ser um pilar não tão difícil assim. Eu vou fazer um T. Vamos pegar aqui, ó. Vou pôr. Vai ser. Vamos pôr 60, ó, 60. Esse é um T bem grande aí, ó. Por 30. Por... deixa eu pensar, vai ter 30, então vai ser 15. 15. Só ir desenhando, ó. 15, é o 30, perdão. 30. 15, ó, mais 15 e o último, ó, é só finalizar. Aqui, ó, tem um T. Aqui, tá? Ah, eu quero uma abertura. Pode fazer, ó. Lembrando, tem as opções de abertura, tá? Desenhei o pilar. Pronto, desenhei o pilar de seção genérica que eu quero. Clica aqui em aceitar. Aceita. Então ele já vai levar em consideração, ó, a seção com as informações que nós introduzimos. Se você quiser já ter uma ideia de introduzir uma armadura para ele verificar, né, nessa opção aqui é uma opção, na verdade, que você pode, né, dependendo da situação que você tiver o seu genérico, você vai ter que sugerir para o software alguns tipos de arranjo de armadura, né? Mas eu vou pôr aqui, ó, armadura. Vamos pôr aqui uma longitudinal, só para você ter uma ideia. Então maximizo aqui. Eu quero colocar, isso aqui vai ser a armadura e ele vai verificar essa armadura. A única coisa que ele não vai verificar é a cortante. Então vou pôr aqui, ó, gerar armadura nos cantos. Pronto, ó, gerei. Se você precisar colocar uma ou outra armadura a mais, ó, introduzir uma armadura em um ponto qualquer, ó, tá? Uma outra, qualquer posição aqui, ó, você pode pôr, ó, uma aqui, uma nas faces, ó. Ah, eu quero pôr uma nas faces, ó. Quero pôr uma aqui, quero pôr uma aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, tá vendo? Então você põe, tá? Ah, eu quero pôr os estribos também, ó. Vamos clicar aqui em aceitar. E ele vai permitir, ó, que você faça sempre pelo sinal de mais aqui
a introdução. Ele vai te dar uma opção, agora é os estribos, ó, estribos. Ó, então vou pôr um estribo fechado. Um estribo fechado daqui, aqui, aqui, aqui. Eu vou pôr um outro daqui, aqui e aqui. Pronto, tem estribo também. Então notem como é simples, ó, as introduções que você pode trabalhar, ó. Ó. Pode fazer aí as introduções que você quiser, ó. Ah, fiz aí mais para exemplificar. Bem interessante, né? Bem legal a opção, tá? Sempre me perguntam, poxa Wagner, o pessoal lá do comercial me indicou lá uma atualização comprando um módulo. Que módulo você sugere? Seção pilar de material e seção genérica. Esse aqui é sensacional, tá? Esse aqui é um módulo sensacional que a gente usa bastante, que é um módulo muito legal de trabalhar. Bom, beleza, fez aqui, ó, vamos introduzir ele. Aceito, aceito e vou posicionar ele aqui, ó. Aí eu posiciono ele, ó, na obra. Pronto, ó lá. Ah, poderia pôr em outro ponto, em outro canto, sem problema nenhum. Poderia inverter ele. Eu quero inverter o posicionamento dele. Então eu queria fazer uma simetria. Vamos fazer uma simetria, ó. Pode fazer as simetrias, ó. E já fez ele numa outra posição. Aplicou a simetria. Muito legal, né? Ó, as opções que você tem de lançamento. Aí, como qualquer outro pilar, pode ir lá, editar, posicionar em outro ponto, rotacional, tá aqui, ó. E o software leva em consideração, tá? Aliás, se você precisar editar qualquer pilar, tá aqui, ó, o editar, tá? Lançou um pilar genérico, seção qualquer, esse pilar já faz parte da obra, ó, e já é apresentado no nosso menu de 3D, ó. Olha aqui que legal, tá? Eu lancei uma a mais ali, mas eu já vou apagar, porque nós não podemos ter muitos pilares, né? Não podemos passar ali de 30 pilares. Bom, lembrando, lançou um pilar e quer apagar, tanto apagar como editar, como alterar, é sempre na aba entrada de pilares, menu introdução, pilares, paredes e elementos de fundação, apagar. Aí apaga o pilar que você lançou. Pronto, ó. Apaguei o pilarzinho. Por enquanto, nós temos aí, ó, esses pilares lançados na nossa obra, mais aí para critério de visualização de vocês, né? Eu comentei então sobre o lançamento de um novo pilar. Novo pilar pode ser de concreto, pode ser metálico, pode ser de madeira, pode ser de seção mista, pode ser de seção genérica. Fiz também o novo pilar parede, que também é uma opção interessante. Às vezes a pessoa precisa calcular um pilar como pilar parede. E tem para lançamento o novo arranque. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos supor que eu só calculo fundação. E eu comprei o CPCAD só para calcular a fundação. Uma pessoa vai lá e me passa todas as reações, todos os esforços. E eu não preciso calcular, não preciso lançar a obra inteira. Só preciso lançar o ponto de carga e colocar a carga em cima desse ponto. O ponto de carga é o arranque. O arranque conta como pilar. Ele não é um pilar, mas ele conta como pilar. Olha que legal, olha que interessante o que é o arranque, ó, só para vocês visualizarem. Então eu só calculo
fundação. Alguém foi lá, me mandou o relatório, um desenho de carga, e vou ter o determinado pilar, o pilar 30, por exemplo, o P30. O P30 é um pilar que lá na obra o calculista calculou ele como 30 por 30 e eu preciso lançar ele. Então eu venho aqui, ó, novo arranque, indico o pavimento que eu quero lançar o arranque. Se eu for calcular sapata ou bloco sobre estaca, ele é com vinculação. Se eu for calcular qualquer outro tipo de elemento, ele é sem vinculação. O meu é sapata e bloco sobre estaca, então ele é com vinculação. E como eu disse, ele é um pilar de 30 por 30. Então já coloco as dimensões que foi calculada pelo outro projetista. Aceito. E posso posicionar. Pode ser posicionado na obra, pode ser posicionado fora da obra, da maneira que você quiser simular. O que é mais interessante, ó, vou pôr aqui do lado do P9. Ó. Ele não é necessariamente um pilar, mas ele conta como pilar. Ó. Ele vai contar como pilar. Ó. Ele é um arranque. No 3D ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer no 3D. No meu pavimento do subsolo, eu vou até entrar aqui, ó. No meu pavimento do subsolo ele aparece, mas só como uma marcação. No 3D ele não aparece, porque ele é um ponto de carga. O P9 é esse cara aqui, ó. O arranque está bem aqui desse ladinho, só que ele não aparece, mas ele conta como pilar. Tá? Então é mais para vocês conhecerem. Wagner, o arranque é módulo? Não, o arranque é recurso. O arranque não precisa de módulo para você simular. Tá? A não ser que você simule um pilar metálico. Aí você precisa ter o módulo de pilar metálico. Então são opções de lançamento. Tá? Lembrando, se você não tem um módulo de pilar metálico, apaga o pilar metálico. Se você não tem um módulo de pilar parede, apaga o pilar parede. Assim sucessivamente. Tá? Então nós fizemos aí alguns lançamentos, mas para você ter uma ideia dos recursos de pilares aqui do software. A gente fez o lançamento do pilar parede, do pilar metálico, do pilar de seção genérica, que são recursos bem legais, são recursos bem interessantes que a gente vai encontrar do software SPK. Tá bom? Agora que a gente fez o lançamento, que a gente aprendeu a fazer o lançamento, né? Vamos voltar lá para a entrada de pilar. Ó, entrada de pilar. Nós temos uma opção aqui que a gente vai precisar fazer. Quando nós trabalhamos com a introdução automática de arquivo DXF-DWG, o software lança os pilares e lança o nome dos pilares de qualquer maneira. E você pode até visualizar isso. Ó, o P1, o P13, o P12. Está fora de ordem. Está totalmente fora de ordem. Mas nós podemos colocar na ordem que a gente desejar os nossos pilares. Como assim a gente pode colocar os pilares na ordem que a gente quiser? A gente vai colocar, na verdade, na ordem que a norma pede. Né? A norma pede que a referência, que o nome dos pilares fique da esquerda para a direita, de cima para baixo. É isso que eu vou fazer. Então, o P1 vai continuar sendo P1, mas o P13 vai virar P2, o P12 vai virar P3, o P32 vai virar P4, assim sucessivamente. Notem que é um comando simples, mas é um comando que requer atenção.
No meu caso, no nosso caso, é uma obra de 30 pilares, não é uma obra quadrada, é uma obra fácil de fazer esse tipo de edição. Mas se você tem uma obra mais complexa, é importante você prestar muito bem atenção na hora de trabalhar para não se confundir, tá? Porque o recurso não é automático, é um recurso que requer uma atenção do utilizador. Para fazer esse tipo de edição, menu Introdução, pilares, paredes e elementos de fundação, modificar a referência. Entra na opção, clica na opção modificar referência e pega o seu primeiro pilar no canto superior esquerdo da sua obra, porque ele vai ser o P1. Coincidentemente, o nosso aqui já é P1. Então eu vou lá e clico em cima dele e não preciso chamar ele de P1 porque ele já é o P1. Se fosse o P65, era só renomear ele colocando o nome de P1. Uma vez que você confirma que ele é o P1 ou chama ele de P1, vai habilitar a função numerar consecutivamente. Ativando-se essa opção, após clicar em aceitar, selecione sequencialmente na ordem que preferir, na verdade na ordem que a norma nos pede, os pilares a serem numerados consecutivamente. E é o que eu vou fazer, tá? Só para critério de curiosidade, uma vez que você habilitar o ponto de interrogação, para desabilitar é o botão direito do mouse em cima da própria janelinha, tá? Ó, você consegue desabilitar. Então, habilita com o esquerdo, desabilita em cima da própria janelinha com o direito. Eu vou ativar numerar consecutivamente, clico em aceitar e vou começar. Ó. P1 já chama P1. Quem é o P2? É esse. P3, P4, P5 e assim sucessivamente. Ó. Nós vamos fazer a ordem dos nossos pilares. Se o pilar parede contar, é só clicar nele, ele vira o P12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e o arranque virou o 31. Tá? Então eu coloquei um pilar a mais ainda, olha que beleza. Aí para confirmar é botão direito, bom? Então eu vou ter que apagar um pilar. Vamos escolher quem que eu vou apagar aqui de pilar. Vou deixar aqui. Não, vou apagar. Tem que ser 30 pilares. Eu vou apagar o arranque. Introdução, pilares, paredes e elementos de fundação. Apagar. Eu vou apagar o arranque aqui, ó. Pronto. Apaguei. E eu tenho meus 30 pilares na obra. Então, as opções aqui. Então, esse recurso que eu acabei de fazer com vocês chama modificar referência. A gente pode modificar o nome e colocar na ordem da ABNT conforme a gente precise, conforme a própria norma solicita, tá bom? Tem um recurso aqui, pessoal. Foi perguntado, né, sobre as opções de desnível, e uma opção que a gente pode utilizar, claro, quando for muitos pilares, eu aconselho criar novos níveis. Mas imagina que você tem uma obra, deixa eu fazer aqui um desenho aqui, tá? Eu costumo chamar isso de seção de desenhos horrorosos. Então vamos aqui para a seção dos desenhos horrorosos. Imagina que você tem um perfil assim, ó,
do seu terreno, tá? O perfil do terreno é esse aqui, ó, tá? Não é dos melhores do mundo, mas existe às vezes terrenos assim, né, pessoal? Então eu tenho aqui o meu morro e eu tenho que construir no morro aqui. E eu vou fazer uma casinha aqui no morro ou um predinho. Vou fazer um predinho aqui bem bonitinho, predinho, aqui o predinho. Lembrando que a sessão chama Sessão de Desenhos Horrorosos, né, gente? Porque os desenhos são horrorosos mesmo. Ó, então tem o predinho aqui. Nesse predinho eu vou ter um pilarzinho nesse nível. E vou ter depois também um outro pilarzinho neste nível. Aí eu vou ter uma sapata ou um bloco sob estaca aqui. Uma sapata e um bloco sob estaca aqui. Bom, mas para exemplo, para vocês visualizarem aqui o recurso comigo. O desenho é feio mesmo, tá bom? Mas a ideia é o quê? Lembrando, se você tiver muitos pilares, muitos níveis, aconselho criar os níveis. Ah, mas eu só vou ter um ou dois pilares numa cota diferente. Se é um ou dois pilares numa cota diferente, talvez seja interessante então usar este recurso aqui, ó. Um ou dois pilares em cotas diferentes. Então, para exemplo, eu vou pegar o P19, o P26 e o P25. Para exemplo, depois eu volto ele para o normal. Se eu entrar aqui no menu Introdução, Pilares, Pilares, Paredes e Elementos de Fundação, Editar, eu posso clicar num pilar, um pilar com vinculação com o exterior e dar um desnível. Esse desnível pode ser um desnível positivo ou negativo. Eu posso dizer que esse pilar, da onde ele nasce ali, ele pode estar, por exemplo, a menos 3 metros. Então, na cota real da minha obra, ele estaria a menos 6 metros. Olha que interessante. Então, eu vou fazer isso, ó. Desnível de apoio, menos 3. Aceito. Então, ele foi lá para menos 6, aonde ele nasce. O P26 aqui, ó, eu vou pôr a menos 1,5. É mais para exemplificar, menos 1,5. E o P19 também, ó, menos 1,5 do desnível de apoio. Uma vez que você altera os desníveis de apoio, no próprio 3D, ele já vai mostrar a ideia que eu quero passar para vocês, ó. Entrou na entrada de pavimento, grupos, vista 3D do edifício. Você tem essa visualização aqui, ó. Nota aqui o cantinho descendo, ó. É como se este cantinho da minha obra aqui, ó, fosse no finalzinho do morro na descida, ó. Então eu não precisei criar um novo nível. Como eram poucos pilares, eu posso trabalhar com a opção do desnível de apoio. Bom, pode ser uma opção interessante para quem tem obras mais ou menos nessa ideia aqui do desenho da seção de desenhos horrorosos. Como eu disse, é um desenho horroroso, né? É um desenho é mais para explicar que você pode ter ali um determinado nível que você criou. Ah, eu criei o nível X aqui, ó. Criei o nível X. Ó. E aí, essa você não precisa criar outro nível, é só dar o desnível de apoio que ele desce. Mas para exemplificar, pode ser uma opção interessante na hora de trabalhar. Bom, beleza, pessoal, estamos aqui próximo do término aqui do nosso curso. Deixa eu só mostrar para vocês, ó,
como salva o backup. Por que é importante? O software, pessoal, ele não salva automaticamente. Esse CPCAD não tem o salvamento automático. Então você tem que criar uma rotina de ir até o disquete ali, ó, salvar. Ou pressionar o Ctrl e o G. O Ctrl G salva. Eu também gosto de salvar um backup. O que é salvar um backup? É salvar um arquivo, né, com um outro nome ou com uma numeração e vai criando backups. O CPCAD, como qualquer outro software, ele dá erro. E a ideia, né, é você ter alguns arquivos para você ter de backup, né? Todo software dá erro, CPCAD dá erro, Metallica dá erro, o AutoCAD dá erro, o Windows dá erro. Então o importante é criar a rotina de backup. Eu crio por aqui, ó, arquivo, salvar como. Nossa obra chama obra do curso. Eu vou aproveitar e vou criar o meu primeiro backup. Obra do curso 1. E aí lá em cima ele vai mudar o nome, ó. Aceito e vira obra do curso 1. E aí conforme você for trabalhando, procurem criar os backups. Procurem criar a rotina de salvar os backups. É importante você criar essa rotina. Pergunta.